Oi, pessoal. Muito prazer. Hoje eu vou acordar vocês do seu sono. Se vocês escutarem por 1 hora, sua vida vai mudar, entenderam? Sim. Eu vou fazer vocês ficarem felizes e saudáveis. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, está escrito assim. 16. Regozijai-vos sempre. Regozijai-vos sempre. Orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, há 21 anos atrás, eu estava com uma doença chamada leucemia. O médico me falou, se você viver 6 meses é muito. 5 anos atrás, eu tive outro câncer. E 2 anos atrás, eu estava com câncer na vesícula. E depois de 1 ano, eu fiz o exame. Diz que o câncer está ali parado. E passaram-se alguns meses. Eu ainda não tive tempo de ir para o hospital. Porque eu estou tão ocupada, eu não tive tempo de ir para o hospital me examinar. Porque eu tenho que me encontrar continuamente com pessoas que têm câncer. Eu não tive tempo de ir fazer o exame para mim. E eu falei para o pastor. Pastor, estão falando de novo que eu estou com câncer. É a 3ª vez que eu fiquei com câncer. Aí o pastor falou o quê para mim? Pastor, você, quando teve câncer há 20 anos atrás, leucemia, você foi curado exatamente pela fé, não foi? Então, você está com câncer agora? Isso não é nada. Assim como você foi curado pela fé da leucemia, você também pode ser curado de novo. Mesmo que você fique com câncer de novo, isso não é nada. Assim como você foi curado da leucemia pela fé, assim também você seja curado desse câncer pela fé. Quando eu escutei isso, o câncer não é nada. Eu fui curado até da leucemia pela fé. Então, eu também vou ser curado da vesícula pela fé. E, de novo, ele falou. E eu falei, pastor, há 1 ano atrás eu fiz um exame e o pedaço de câncer não cresceu nem diminuiu. Ele está exatamente como ele estava. Eu não fiquei muito feliz de saber que o pedaço de câncer ainda estava ali. Ai, Deus, por que o Senhor não tirou perfeitamente o pedaço de câncer? Por que o Senhor deixou ali o pedaço de câncer? Se o Senhor tivesse tirado perfeitamente, eu poderia clamar com mais coragem. E quando eu falei para o pastor, então, se por 1 ano não ficou maior ou menor, isso quer dizer que ele morreu. Se uma pessoa ficar 1 ano sem respirar, sem se mexer, sem comer, sem falar, então quer dizer que está morto, não é? Quando eu escutei isso,
Aí eu, esse moleque tá se fazendo de vivo enquanto tá morto. E assim eu tô vivendo com força até agora. Mesmo que digam que eu tenho um pedaço de câncer dentro de mim, eu tô vivendo normal. Quando a gente vê na Bíblia, tá escrito, regozijai-vos sempre. Pessoal, como eu posso me regozijar sempre? Quando eu vejo a minha vida sempre tem motivo de me regozijar, eu pergunto para as pessoas: você tem mais motivos para se regozijar ou mais motivos para suspirar? Muitas pessoas dizem que tem mais motivo de suspirar. Quem é que está te dando esse sofrimento? Algumas pessoas respondem, meu marido. Elas falam isso. Então, quando surge motivo para se regozijar, vocês ficam se regozijando. Mas quando surge uma dificuldade, quando eu fico com câncer, outra coisa assim, a gente sofre, reclama, murmura. Eu sou uma pessoa que acredita em Deus bem. Isso tem um nível. Ou seja, isso é uma coisa errada para se dizer. Porque até as pessoas que não acreditam em Deus vivem dessa forma. Quando tem um motivo de gratidão, agradece. Quando não tem um motivo de gratidão, fica triste e fica sofrendo. Então, quando você vê em 2 Timóteo, capítulo 3, está escrito assim que uma coisa que a gente tem que saber. Tem um motivo da gente sofrer. O primeiro motivo é amor a si mesmo. Segundo, é por amor ao dinheiro que você sofre. Terceiro, por causa da jactância. 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 2. O terceiro é porque são jactanciosos. Depois é arrogantes. Todo mundo sabe que são blasfemadores e desobedientes aos pais. E quando a gente vê a sétima coisa, sofrem porque são ingratos. E depois, o que mais tem? O que mais está escrito? Irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si. Então, uma coisa que eu não entendo, por que eu sofro porque eu sou ingrato? Em outras palavras, você está com câncer, mas você não está sofrendo por causa do câncer. Você não está sofrendo por causa do seu marido. Você está sofrendo porque você não agradece o que você tem que agradecer. Então, quem pode agradecer tendo câncer 2 vezes? Quem que pode agradecer tendo problema na família? Uma pessoa me perguntou: como eu posso me regozijar sempre? Como por 24 horas eu posso ficar feliz? Não é sobre isso que está falando aqui.
Então, se você fica 24 horas feliz, você tem que ir para um hospício. Não é disso que eu estou falando. Está falando para a gente se regozijar em todas as circunstâncias. Tanto nas situações ruins nós temos que nos regozijar, e também nas situações de gratidão também temos que nos regozijar. Sempre, se está escrito para nos regozijar sempre, é porque existe esse mundo que está escrito na Bíblia. Então, depois que as palavras diz que regozijai-vos sempre foi revelado no meu coração, eu pude ter liberdade quanto ao câncer, e não somente da minha pessoa. Quando eu conversei com muitos pacientes de câncer, ontem eu falei para um vice-ministro do Haiti também. Eu falei com ele por 2h30. Ele ficou tão feliz. Ele também recebeu o evangelho ontem. Então, ele é uma pessoa que teve câncer de mama e fez cirurgia. E eu falei para ela que ela é saudável, ela ficou tão feliz com isso. E quando eu me encontro com as pessoas e converso com elas, muitas pessoas são curadas do câncer. Se vocês também escutarem bem nessa manhã, todos vocês podem curar suas doenças. Vocês podem viver de uma forma saudável. Então eu vou continuar falando. Então está escrito a palavra, regozijai-vos sempre. Eu agradeço quando tenho uma coisa boa. Mas está falando que eu também tenho que agradecer quando eu tenho coisas como câncer. Porque essa é a vontade de Deus. Se eu não viver desse jeito, isso é mal diante de Deus. É viver sem ter relação nenhuma com Deus. No mês de outubro de 2012, eu recebi um telefonema do missionário de Mianmar. Ele é meu amigo. Ele falou que tem somente uma pessoa coreana que frequenta aquela igreja. É o pastor o irmão Pagunjin. E ele estava com câncer de língua. E falou que ele veio receber tratamento aqui na Coreia. E ele pediu para eu fazer comunhão com ele. E eu fui fazer comunhão com ele. Ele abriu a porta do apartamento. E o rosto dele estava tão preto que tinha a sombra da morte no rosto dele. Porque ele estava completamente preso no medo de poder morrer. E ele me mostrou a língua dele. E quando eu vi com os meus olhos também, eu pude ver aquela grande ferida na língua dele. E ele falou que estava com câncer de língua e ele estava no estágio final. E ele me levou para dentro do apartamento. A esposa dele é de Mianmar. E ela fala bem coreano. Porque o marido estava assim, ela estava tão triste. A mãe também estava sofrendo tanto. E eu falei para eles, irmão, isso não é motivo de tristeza, isso é motivo de alegria. Isso não é motivo de vergonha, isso é motivo para se gabar. Irmão, isso não é uma coisa ruim, é uma coisa boa. Isso é paz. Isso não é maldição. Deus deu para a glória de Deus. E ele olhou para mim bem forte. Se eu falar exatamente, ele olhou
profundamente nos meus olhos. Como isso é uma coisa para se alegrar? É uma coisa para ficar triste. Ele, embora não tivesse falado, mas o olhar dele dizia isso. E eu expliquei para ele por que ele tinha que se alegrar com isso. Ultimamente, eu falo para as pessoas que têm câncer para fazer festa, fazer um banquete. A pessoa falou que só pode viver por uma semana por causa do câncer. Vocês já viram uma pessoa fazer banquete por causa dessa notícia? Tem muitas pessoas ao meu redor que estão fazendo isso. E elas vencem o câncer. Então, tem uma pessoa chamada Yang-Min Kim-po. Eu me encontrei com essa pessoa alguns meses atrás, ano passado. Disseram que essa pessoa só podia viver uma semana. Essa pessoa estava com 5 tipos de câncer. Estava com câncer de seio, estava com câncer na tireoide, estava com câncer de pele. E estava tão grave que ela estava com água no pulmão. E também estava com câncer nos ossos. O câncer estava espalhado por todo o corpo, por todos os ossos. Ela tinha dor em cada pedaço do osso. Hoje de manhã eu comecei a pregar para vocês, assim como eu preguei para elas. E ela foi completamente curada. Ela está vivendo de uma forma bem saudável. E ela está fazendo comunhão com outros pacientes de câncer. Ela está colocando esperança no coração das pessoas que têm câncer. Então, que eu me lembre, eu fiz comunhão com umas 50 pessoas. E há muitas pessoas que, escutando a minha pregação, são curadas. Eu aprendi isso do pastor Oxo Park. E aí, eu falei para o irmão Pagondin, eu falei para ele da palavra de João 11, versículo 4. Todos vocês têm Bíblia? Vamos ver João 11, 4. Essa palavra vai mudar as suas vidas. E em João 11, 4 está escrito assim. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Pessoal, quando Jesus ele deu essa doença para Lázaro, ele deu essa doença para fazer o Lázaro sofrer, para torturar e para matar o Lázaro? Não, não foi por causa disso. Foi para revelar a glória de Deus. Quando Deus me deu a leucemia, Ele me deu a leucemia para revelar a glória de Deus, para aparecer o poder de Deus. Porque Deus queria curar a minha doença. Então, Deus querer aparecer e ser glorificado através de Lázaro é para poder fazer com que Lázaro seja glorificado. Então, essa doença que Lázaro tem é boa ou é ruim? É uma coisa boa, não é? Quando vocês estão com doença, é assim que Deus faz. E aí eu perguntei para esse irmão. E esse irmão também falou que é uma coisa boa. E você, irmão? Ele estava cabisbaixo. Então, ele está acreditando na Bíblia ou não? Ele só sabe da Bíblia. Ele não está acreditando na Bíblia. A Bíblia jamais trabalha porque você sabe. A Bíblia só trabalha para aquele que acredita. E eu falei, eu vou te ensinar, irmão, por que Deus não falou isso para Lázaro, mas está falando para você.
Então, eu me encontrei com uma pessoa com câncer e essa pessoa me disse assim. Foi numa conferência. Então, eu fiz comunhão com essa pessoa de manhã e faltou tempo. E eu falei, volta à noite. Eu vou falar para você como você pode ser curado pela fé do câncer. E aí essa pessoa veio à noite. E assim que essa pessoa veio, sabe o que ela falou? Pastor, eu me esforço para acreditar na palavra, mas eu não consigo. Pessoal, não parece uma coisa que é uma história de uma outra pessoa, não é verdade? Vocês querem acreditar na palavra, mas não estão conseguindo. Não parece uma história de outra pessoa, né? Não. É ou não é? Por isso eu falei. Você quer que eu espere até você acreditar na palavra? Não. Se eu esperar 20 anos, você vai acreditar? Não. Se você esperar 30 anos, você acha que você vai acreditar? Não. Pessoal, a fé não surge dentro de nós. Não é porque eu me esforço para acreditar que eu vou acreditar. E em Hebreus capítulo 12, versículo 2, está escrito, o Senhor que para a gente acreditar em Jesus que nos aperfeiçoou. E a fé não é uma coisa que eu crio. Vem daquele que eu tenho que acreditar. Uma pessoa que você vê pela primeira vez, se ela pedir $10.000 emprestado, você pode emprestar? A gente não pode emprestar, não é? Porque eu não confio. Então, a igreja que eu tô, se eu pedir dinheiro emprestado para as irmãs, elas me emprestam na hora. Porque elas me conhecem. Então, eu acho que elas não vão me emprestar, elas vão me dar. Então, a fé é criado primeiro daquele objeto que eu tenho que acreditar, que eu acredito. Por que a gente não pode acreditar na palavra de Deus? Porque você não acredita, a fé não vem do seu esforço. A fé vem do quanto você conhece aquela pessoa que você tem que acreditar, naquele ser que você tem que acreditar. Então, vocês escutando a palavra por 1 hora aqui, o quanto mais você conhecer Jesus Cristo, mais você vai acreditar nele. Em Mateus capítulo 8 fala sobre um leproso. Esse leproso não conhecia o coração de Jesus. Ele não sabia se Jesus queria curá-lo ou não da sua lepra. Por isso ele decidiu ir para diante de Jesus e perguntar. Ele viu Jesus descendo do monte e se ajoelhou diante dele. E perguntou para ele, Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus colocou a mão sobre a cabeça dele e falou, quero, fica limpo. Então está escrito que logo depois ele foi curado. Então, essa palavra que foi dita 2000 anos atrás para o leproso, ia ser tão bom se Jesus estivesse falando isso para mim. Eu tenho câncer agora, Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Quero, fica limpo. Senhor, eu tenho esse problema na família, o Senhor quer resolver ou não esse problema? Eu quero. Seu problema está resolvido. Então, se essa palavra não fosse para o leproso, mas para vocês, ia ser tão bom, não é verdade? Hoje eu vou fazer com que isso aconteça.
Se vocês cochilarem, não vai dar para fazer isso. Mas se vocês não cochilarem, é possível. Eu me esforcei para acreditar nessa palavra, mas eu não consegui. E aí, quando eu entendi Oséias capítulo 3, automaticamente eu acreditei nessa palavra. O quanto eu conheço a palavra de Deus, então cria a fé de Deus em mim. Eu pensava que o livro da Bíblia fosse a história de Israel. O que isso tem a ver comigo? Então, como essa Bíblia pode conversar com Deus? Então, eu tenho que receber a promessa de Deus. Como eu posso aceitar o coração de Deus? Como eu posso ter o coração de Deus? Se isso parecesse somente um livro de história de Israel, se isso daqui não é um livro, não está falando para mim, então é somente um livro de história. Então vamos ver Oséias 6, 3. Acharam? Sim. Eu que não estou conseguindo achar direito. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva, como chuva seródia que rega a terra. Aqui não está escrito que eu tenho que acreditar em Deus. Está falando que eu tenho que conhecer. Porque quando você conhece a Deus, você vai acreditar nele. Porque você não acredita na palavra, porque você não conhece ela exatamente. Não é porque você conhece a Bíblia que você se torna arrogante, que você não consegue acreditar. Mas é porque você não conhece exatamente a Deus que você não pode acreditar na Bíblia. Então vocês têm que escutar exatamente. Está escrito que que ele descerá sobre nós como a chuva seródia. Vamos supor que agora seja 11 horas da noite. Vamos apagar todas as luzes. Vamos supor que até tenha nuvens no céu. Você não enxerga estrela nenhuma. Então vai ficar bem escuro. Não é verdade? Mas vocês acham que amanhã o sol vai nascer ou não vai? O sol vai nascer, não é? Mesmo que a gente não esteja lá, mas a gente pode dizer que o sol vai nascer. Mesmo que a gente não foi para amanhã, o sol vai nascer. Por que a gente acredita dessa forma? A gente nem viu. Como é que a gente pode acreditar? Porque todos os dias de manhã nasce o sol. Então eu vi por todos os dias da minha vida, inconscientemente também, que o sol estava nascendo. Por isso eu acredito que o sol vai nascer amanhã. Então quando Deus trabalha dentro de nós, quando Deus ele aparece, mostra a sua pessoa para nós, quando nós temos doença, quando ele fala conosco, há 2000 anos atrás e até hoje, se mesmo ele fala da mesma forma diante de uma doença ou qualquer outra situação, por isso nós podemos acreditar na palavra da Bíblia. Então vamos continuar falando sobre a doença. Quando Jesus deu a doença para Lázaro, que coração Jesus tinha? Ele tinha o coração de atormentar Lázaro? Ele deu essa doença para matá-lo? Não! Foi para que se manifestasse a glória de Deus. Então, para vocês também. Deus está lhes dando a doença pelo mesmo motivo. Amém? Amém.
Então, essa palavra de João 11:4 é uma palavra dita para vocês. E eu falei para esse irmão. Então, é dessa mesma forma, com esse mesmo coração, Deus deu esse câncer de língua para você, irmão. Quando eu falo isso, normalmente as pessoas ficam felizes. Aquele vice-ministro, ela ficou tão feliz. Eu me sentei com 2 pessoas e conversei com eles. O vice-ministro agora e o vice-ministro de antes. Eu me sentei com essas 2 pessoas e conversei com elas. E elas ficaram tão felizes. Mas eu não sei porque esse irmão estava com muita dor. Porque ele estava com muita dor na língua. Ele não podia nem falar. Não podia comer direito. Porque estava com muita dor. Ele nem sorriu. E aí eu procurei mais um versículo da Bíblia. Quando a gente vê em Isaías 38, Ezequias estava com uma dor, com uma dor muito medonha. Eu nunca vi alguém com essa doença de Ezequias, assim, como uma doença dele. Ele está falando que é como se Deus tivesse dado essa doença, como se o leão tivesse amassado todos os ossos deles. Sabe quantos ossos a gente tem no corpo? As crianças têm 350 ossos. Mas os adultos têm 206 ossos. Então, mesmo que as crianças caiam da escada, elas não quebram muito facilmente os ossos. Porque está mais fragmentado, né? E quando a gente vai crescendo, os ossos vão grudando. Nós temos 206 ossos. Então, eu não consigo nem dobrar direito o meu dedo. Por quê? Dói muito, eu não consigo dobrar direito. Por quê? Quebra, dói muito. Mas os Ezequias, os 206 ossos, a noite inteira ele falou que Deus estava como que quebrando esses ossos dele. Como se o leão tivesse fazendo isso. Pessoal, o animal, o rei dos animais não é a leoa, é o leão. Então ele está falando do leão. Diz que se o leão e a leoa e a tigresa brigarem, ela vence. Mas o leão, ele vence o tigre na hora. Então, o rei dos animais é o leão. Então, na Bíblia está falando sobre o leão. Quando o leão, ele está falando que ele sentiu como se quebrasse todos os ossos. Versículo 13. Então, o Ezequias, está escrito que como o leão me quebrou todos os ossos. Imagina, ele não conseguia nem conseguir dormir por vários dias, ele não conseguia dormir 1 minuto sequer. Quebra o teu dedo para ver se você consegue dormir. Imagina quebrar todos os seus ossos. Nessa situação, pessoal, vocês podem agradecer? Vocês podem ficar felizes com Deus que deu essa doença para vocês? Tem como? Se vocês não têm, então vocês estão acreditando em Deus? Então, a vontade de Deus é que nos regozijamos sempre. Então, as pessoas de fé podem fazer isso. Se Ezequias pudesse se regozijar nessa situação, se vocês aprendessem essa fé, vocês poderiam se regozijar e se agradar, alegrar em qualquer momento. Por quê? Não tem uma pessoa que tenha uma situação tão difícil quanto Ezequias.
Se vocês estão sentados aqui, quer dizer que não tem alguém com tanta dor, doença, como Ezequias tinha. Mas o que Ezequias falou? Eis que foi para minha paz que tive eu grande amargura. Então, ele está feliz, está escrito. Ele está agradecendo. Então, por que isso aconteceu? Porque ele teve paz, ele estava com dor, mas ele teve paz. Ou seja, ele teve uma grande bênção. Então, quando eu tive leucemia depois, 4 meses antes de eu me casar, e a minha mulher se fugiu de mim. Quando essa mulher escutou que eu estava com leucemia e era contagioso, ela fugiu de mim. Vocês acham que eu agradeci por isso? Não. Você acha que uma pessoa com leucemia vai poder agradecer? Não. Por 2 semanas eu xinguei a Deus. E daí eu recebi o perdão dos pecados. E por 21 anos eu estou glorificando ao Deus que me deu leucemia. Eu estou agradecendo. Falando até aqui. E aí esse irmão, isso é bom. O que é isso? Esse câncer na língua. E escutando a palavra da fé de como ele pode ser curado dessa doença, ele foi perfeitamente curado. E agora ele está vivendo em Mianmar. Eu escutei que ele está comendo muito bem. E as pessoas que vieram de Mianmar me falaram. Pessoal, Mateus capítulo 8. Tem a palavra do leproso. Fica limpo. Então, há 2000 anos atrás, Jesus falou isso para o leproso. E para vocês? Eu quero te matar, por isso que eu te dei essa doença. Eu te dei problema porque eu quero te atormentar. Se ele respondesse assim, então isso não é Bíblia, isso daqui é um livro de história. Mas isso é uma Bíblia. Ele está falando isso para nós. Porque ele sobe como a alva da manhã. Se ele falou isso para o leproso há 2000 anos atrás, ele está respondendo dessa mesma forma para vocês hoje. Deus, eu tenho esse problema na minha família. Deus, o Senhor quer resolver esse problema. Quero, fica limpo. Pessoal, Jesus, ele está respondendo da mesma forma para vocês. Por isso, em Mateus capítulo 8, a palavra que Jesus falou para o leproso, ele está falando para mim. Pessoal, vocês estão felizes? Acreditem assim, entenderam? Sim. Então, vocês querem que eu ensine como vocês conversam sobre isso? Como conversam sobre a Bíblia? Sim. Então, há 21 anos atrás eu tive leucemia. Então, naquele tempo, teve uma promessa que Deus me deu. Eu fiquei com um problema do casamento. E Deus continuamente estava me falando que ano que vem Ele ia me dar um filho. Mas quem é que vai querer se casar comigo? Essa palavra não combina comigo. Está falando que a leucemia ela é contagiosa. Então, como é que eu vou casar? Não é? É hereditário. Então, eu não vou poder casar. E naquele tempo, o pastor, o Sojen, ele tinha muita fé. Depois de 2 semanas que o missionário Kim Dae-in casou, ele me chamou. Você vendo o missionário Kim Dae-in casando, não foi bom?
Sim. Então, você também quer se casar? Eu vou orar um pouquinho. O pastor tinha uma grande fé, mas eu não tinha nenhuma fé. Eu dizer que eu ia orar, eu queria falar o quê? Eu vou viver uns 2 anos e 3 meses e depois eu vou ver se eu vou estar vivo. Mas porque esse pastor tinha muita fé, ele falou, vou te dar 1 hora. E aí eu peguei o carro e fui para Sorbat. E aí eu orei para Deus. Deus, eu tô com tanto medo. Porque eu escutei que vai passar para os meus filhos isso. Então, eu tô com muito medo de me casar. E depois Deus me mostrou a palavra de João, capítulo 9. Era a mesma coisa dos discípulos perguntarem para Jesus e como eu estava perguntando para Deus. Se você ler pelo menos 6 vezes a Bíblia por ano, acontece isso com você. Se você ler a Bíblia, você vai poder conversar com Deus e Deus vai te dar a palavra. Por isso você tem que ler a Bíblia. Então, os discípulos perguntaram para Jesus. Ele ter nascido cego, é por causa do pecado dos pais dele ou é por causa do pecado dele? Então, foi isso que eles perguntaram. Os judeus, eles têm as 3 maldições. A lepra, a pessoa que não consegue ter filho e o cego de nascença. Eles pensam que isso são maldições que Deus está dando porque fizeram alguma coisa de errado diante de Deus. Mas isso também não está certo. Porque quando os discípulos perguntaram isso, o que Jesus respondeu? Isso daí não foi por causa que os pais pecaram e não foi também por causa do pecado dele. Mas é para que se manifeste nele as obras de Deus. Para manifestar a obra de Deus, Deus deu essa doença. Qual é o trabalho de Deus? No final, é para manifestar a obra dele. Por isso, dentro do meu coração, eu estava fazendo a mesma pergunta. Eu estou com leucemia? É porque o meu corpo está ruim? Que eu estou assim? Ou é por causa dos meus pais que eu recebi isso como uma doença hereditária? E aí, um médico falou para minha esposa, você jamais dá carne para o seu marido. Então, a minha esposa, ela só faz pratos com carne. E come com os meus filhos e fala para eu não comer daquela comida. Eu fico louco, né? Não tem outra coisa para comer. E fala para eu não comer carne. Aí eu falei para ela. Ah, então os leões que somente comem carne, todos eles têm câncer, né? Então, como se eu tivesse ficado com câncer porque eu só como carne. Então, eu pergunto, dentro da família tem alguém que tem leucemia? Eles estão falando que isso é genético. Então, eu tive leucemia por causa dos meus pais? Ou porque o meu corpo está com problema que eu tive leucemia? O que o Senhor respondeu? É para manifestar nele as obras de Deus. Então, eu, por causa da leucemia, recebi a salvação. Então, eu pude receber o perdão dos pecados. Por causa disso, Deus me deu a leucemia. Mas Deus já resolveu isso, não é verdade? Sim. Então, essa doença, Deus também vai resolver. E assim como quando veio a luz, as trevas foram embora,
acabou toda a preocupação do meu coração. E assim eu voltei. E aí, agora eu olhei para o meu lado e minha esposa está vivendo comigo. 5 anos atrás, quando eu tive câncer linfático, eu fui para África do Sul. E eu fui missionário lá. E depois de 1 ano, eu estava com os mesmos sintomas. E eu voltei do hospital. E eu escutei que eu tinha que voltar a fazer quimioterapia. Porque era um câncer que tinha aparecido de novo. Era um expert que falou isso para mim. Ele nem me examinou direito e falou que eu tinha que fazer quimioterapia. E eu falei, vamos fazer o tratamento. Não, vamos fazer o exame. E quando eu fiz o exame, não tinha câncer nenhum. O meu câncer linfático foi perfeitamente curado. E o meu filho falou para mim, pai, quando você voltar de avião, a mãe falou que o câncer voltou em você. Aí eu falei, traz sua mãe aqui. Eu tenho que brigar essa briga. Porque senão os meus filhos não conseguem viver de insegurança. E eu chamei a minha esposa. E eu li para ela João capítulo 9. Isso jamais vai ser hereditário. Porque foi para manifestar a obra de Deus que ele fez isso. E a minha esposa me falou, desculpa, querido. E os meus filhos me perguntam, pai, quando eu estava no ensino fundamental, tinha 2 estudantes que a mãe tinha leucemia e que as filhas também tiveram leucemia. E o pai estava com leucemia e também teve um estudante que também estava com leucemia, o filho dele. E as professoras também falaram que a leucemia é uma coisa hereditária. Sim, a leucemia é hereditária. E aí o rosto dessa pessoa ficou completamente assim, escuro. Ficou com um rosto assim muito sério, porque estava com medo de ficar com leucemia. E eu falei para ele, para outras pessoas podem ser hereditário. Mas para você e para o seu irmãozinho, vocês jamais vão ficar com leucemia. Por quê? Por que para as outras pessoas é hereditário e para a gente não? Porque o pai tem a promessa de João 9. Eu posso ficar com outra doença. Você pode ter outro câncer. Mas leucemia você nunca vai ter. Porque isso é promessa de Deus. E aí o rosto dela ficou claro de novo. Há alguns 10 anos atrás, eu participei de uma conferência em Mashan. E era 7 horas da noite e um irmão falou. Um cientista muito famoso falou nessa manhã que estava na televisão e ele falou que a leucemia é algo hereditário. Está falando que a leucemia é hereditária. Pessoal, eu posso aceitar isso ou não? Meus filhos não vão conseguir viver de insegurança. E eu abri novamente João capítulo 9. Jamais vai ser hereditário. Porque eu tenho a promessa de Deus. Deus deu para manifestar as obras dele. Isso jamais é hereditário. Mas ele nem ficou com nem tinha leucemia. Então, ele somente estava querendo me cutucar. E hoje de manhã um cientista muito famoso falou na televisão que a leucemia é algo hereditário.
Por 30 minutos ele ficou falando isso para mim. Aí o pastor de Masan subiu. Por que vocês estão brigando? Os irmãos e irmãs estão todos aqui. A leucemia não é algo hereditário, mas esse irmão está continuamente falando que é. Então ele tinha que ficar quieto. E ele nem tinha leucemia. Mas ele estava falando que um dia um cientista, um médico famoso falou na televisão que é verdade que é hereditário. Aí o pastor de Masan falou: você está errado. A leucemia não é hereditária. E ele ficou do meu lado. E aí o meu coração se abriu para ele na hora. Pessoal, hereditário ou não é? Não. Vocês também. Não é hereditário para vocês. Por quê? Vocês conheceram a promessa agora. Em abril de 2012, eu fui para Cheongju. E eu estava com sede depois de conversar com uma pessoa que tinha câncer. E eu entrei no quarto dos pastores e não tinha água. E tinha um missionário dormindo ali e ele tinha uma água ali, uma garrafa de água, e eu peguei e tomei aquilo. Estava muito gostosa aquela água. E depois que eu tomei tudo, aquele evangelista acordou. Pastor, aquela água você não podia ter bebido. Por quê? Porque um irmão que tem câncer de fígado, ele toma sozinho. Por que você não me falou antes? E desde que eu tomei, eu senti meu corpo quente, eu achei estranho. Antes de escutar isso, a água estava tão gostosa. Depois que eu escutei isso, o meu corpo começou a ficar estranho. Parecia que estava descendo quente aquilo ali. Realmente, o pensamento tem poder. Aí aquele irmão entrou no quarto. Aí eu abri João 9 e li de novo. Esse irmão falou o quê? A mãe dele estava em Seul. E a mãe dele estava com um grande rancor. Porque a mãe estava com câncer de osso. Ela estava com câncer e a mãe estava falando que o filho também tinha esse mesmo câncer por causa dela. E a mãe sempre ficava assim triste porque destruiu a vida do filho. Aí eu falei, você vai e faz comunhão com a sua mãe. Isso não é hereditário. Porque Deus quer trabalhar na vida da sua mãe, que Deus permitiu esse problema também. E Deus também deu essa doença para você, porque Deus quer fazer esse trabalho em você. Seja curado pela fé. E ele foi para Seul mesmo. E ele falou para a mãe dele: mãe, isso daí não é hereditário. É porque Deus tem um trabalho que quer fazer em você que Deus deu isso. Eu vou ser curado pela fé. E a mãe também tem que ser curada pela fé. E assim que a mãe escutou isso, falou que aquele rancor desapareceu na hora. Ela ficou tão feliz que os dois, naquela noite, eles fizeram um banquete. E nem compraram nada para comer. Só os dois, falou que só os dois eles comeram bem. E esse irmão foi para a África como missionário. E ele está aqui agora. Pessoal, é hereditário ou não é? Não. Pessoal, não é hereditário. Quer que eu fale sobre mais uma pessoa? Sim. Uma vez, a gente tem um programa, TGLC, e foi ano passado. Então, todos os dias eu corro.
E eu queria correr numa noite. E naquela noite a gente fez essa corrida numa universidade. Então eu pensei, se a gente dá 12 voltas, então a gente vai correr alguns quilômetros. Porque diz que o círculo tem uns 400 metros. Se eu for para o lado de fora, então, se eu der as voltas por fora, então vou dar uns 6 quilômetros de corrida. E aí eu comecei a correr. Eu estava correndo e veio um universitário e pediu para fazer comunhão comigo. Aí eu falei, agora eu tenho que correr. Porque eu tenho que queimar esse câncer correndo. Eu vou queimar tudo. E aí eu corri 12 voltas. Aí eu pensei, ele deve ter ido embora. Será que ele não vai ter nenhum universitário esperando eu acabar de correr 12 voltas agora? E quando eu acabei e fui ali, ele estava me esperando. Nossa, como podem ter estudantes tão bons assim hoje em dia? E aí eu estava suando e eu me sentei ao lado dele e perguntei, qual é o seu problema? A mãe dele está com câncer. E ele também estava inseguro porque ele podia pegar esse câncer hereditariamente. E vocês acham que eu falei essa mesma coisa para ele ou não? Isso não é hereditário de jeito nenhum. Não se preocupe e case-se. Mas quem é seu pai? O pastor Ibon Chun. Você devia ter me falado antes. E ele ficou tão feliz. Sua mãe está com câncer, é uma coisa muito boa. Pela fé, você já foi curado, já foi resolvido. Então, ela pode trazer muitas pessoas da desesperança para a esperança. Quando eu me encontro com pessoas com câncer, eu digo que é uma coisa boa, que tem que fazer um banquete. Não só fazer um banquete para o seu aniversário, mas você tem que fazer um banquete para o câncer também. Quando o filho partiu da casa do pai, é que teve fome. Mas aí que ele teve medo de morrer. Mas na casa do pai, todos os dias tem banquete. Pessoal, porque a gente vive com os nossos olhos, o câncer é uma coisa medonha. Mas se a gente olhar com os olhos de Deus, o câncer é uma coisa para se agradar, ficar feliz. Dentro da casa do pai, a gente pode ter felicidade mesmo tendo coisas ruins ou até mesmo tendo câncer. Lá na casa do pai, todos os dias somente tem banquete. Se a gente viver dessa forma, pessoal, a gente sempre vai poder se regozijar. A gente vai poder sempre agradecer. Pessoal, pensem sobre José uma vez. José deu um sonho para ele de ser governador. Então, daqui para frente vai vir 7 anos de fome. Pessoal, 7 anos de fome, todo mundo vai morrer. Então, mesmo na Bíblia, 2 anos de fome, tem até a história da mulher que mata o seu próprio filho para comer. Imagina, 7 anos de fome daqui para frente. Então, é porque Deus queria utilizar José. Ele queria tirar as pessoas da morte. Por isso, Deus deu um sonho para ele de se tornar governador. Pessoal, vocês também têm sonho? Pessoal, que vocês recebam o sonho que Deus quer lhes dar dessa vez. O sonho que Deus lhes dá, com certeza Deus cumpre. Então, José estava vivendo com esse sonho. E os irmãos tinham ódio de José. Porque o Jacó só amava José.
Por quê? Era filho da esposa que ele amava, Raquel. Então, ele amava especialmente a José. Mesmo quando comprava roupa barata para os irmãos, e para o José, comprava uma roupa de marca, a roupa mais bonita. Nem mandava José trabalhar. Somente os irmãos é que trabalhavam. E fazia José ficar descansando. Por isso os irmãos odiavam José. E José apareceu. E eles disseram, vamos vendê-lo. E eles venderam José por 12 moedas de prata. Os historiadores dizem que ele tinha uns 17 anos de idade. Então, o José, ele deve ter ficado com muito rancor no coração. Cada vez que ele passava por uma dificuldade, ele pensava o quê? Os meus irmãos me venderam. E aquele ódio não era resolvido, o rancor não era resolvido. É por causa dos meus irmãos. E todo o ódio não acabava. E quando ele entrou na prisão por injustiça por causa da esposa de Potifar, ele pensou que era uma coisa ruim. Porque acabou o sonho de se tornar governador. Embora ele foi injustiçado, mas qual foi o crime dele? E assim foi atentado de estupro. Ou seja, para se tornar político não dá. E ele pensou que ir para a prisão era uma coisa ruim. E depois que ele se tornou governador, ele pensou na providência de Deus. Ele encontrou o coração de Deus que o levou para a prisão. Quando eu pensei no coração de Deus que me deu câncer, o Deus que me deu dificuldade, você vai poder se alegrar. Eu pensei naquele tempo que para a prisão não era uma coisa boa, mas foi uma coisa boa. Somente entrando na prisão que ele poderia se encontrar com o copeiro-chefe. E aí, interpretando o sonho do copeiro-chefe, ele poderia ser posto no lugar dele. E assim ele vai me apresentar para Faraó. Isso foi um motivo de agradecer. E assim ele pôde se regozijar. Eu pensei que meus irmãos me venderam. Foi Deus quem fez isso. Acabou o ódio pelos irmãos. Acabou o rancor. Acabou toda a ira. Pessoal, é por causa do pai. É porque o pai é pobre. Por isso eu sou infeliz. É por causa do câncer que eu estou sofrendo. Pessoal, se vocês se encontrarem com Deus, tudo isso acaba. Então, por causa disso, todo o ódio também acaba. Uma vez, o pastor me falou que Deus é o sapo. Sapo é Deus. O que é isso? Deus é sapo? Quando Deus deu as 10 pragas, quem foi que deu o sapo? Foi Deus. Por isso é Deus. Pessoal, quem deu o câncer? Foi Deus. Então, o câncer é Deus. Se você se encontrar com o coração de Deus que deu esse câncer, você não vai querer ser curado do câncer. Você vai se encontrar com o coração de Deus que te deu esse câncer. Então, de dentro, você começa a se libertar do câncer. Ou seja, o câncer não é nada. Se você viver uma vida que você vence o câncer desde o seu coração. Então, você lutar contra o câncer é uma segunda luta. Mas a verdadeira luta é a luta dentro do seu coração. Se você lutar contra o câncer e você perder para ele, então você não pode vencer o câncer. Então você não pode lutar contra o câncer. Mas a pessoa que vence a primeira luta no seu coração foi assim com Davi. Golias não era nada.
A segunda luta foi contra a situação. Porque no coração de Davi ele venceu a Golias. A segunda luta não é nada lutar contra Golias. A gente tem que saber lutar essa luta de dentro do coração. A pessoa que vence o câncer dentro do seu coração, lutar contra o câncer não é nada. Ontem eu me encontrei com a estudante Chesuyeon. Pessoal, eu gosto muito daquela estudante. Não é uma relação de amor. Eu também tive câncer e ela também tem câncer. Então, porque ambos estamos vencendo o câncer, por isso nós gostamos um do outro. Eu fiquei muito feliz em encontrá-la. Sabe o que ela falou para mim? Pastor, surgiu mais 2 cânceres. Ai, quantos cânceres você tem agora? Eu tenho 7. Eu acho que 7 é o número perfeito. É perfeito, pastor. Eu tenho câncer no meu corpo, isso é uma coisa ótima para mim. Pessoal, vocês podem escutar isso de alguma pessoa? Ela tem câncer e ela gosta. Pessoal, se tiver pessoas assim ao seu redor, vocês podem viver de uma forma muito feliz. Todas as pessoas que podem se encontrar com essa pessoa se tornam felizes. Tem câncer, mas ela fica feliz e pode fazer um banquete. Vocês podem entender isso? Pessoal, tem muitas pessoas ao meu redor que vivem assim. Eu espero que vocês sejam esse tipo de pessoa. Amém? Amém. Mesmo que venha uma dificuldade, não queiram só resolver essa dificuldade. Vocês têm que aprender como lutar contra isso no seu coração. Você tem que saber como guerrear. A Bíblia ensina a luta do coração. Está ensinando o mundo do coração. Então, independente da doença que você tenha, então, através dessa doença, se encontre com o coração de Deus. E que vocês lutem com coragem. Ano que vem, vocês confiram se eu estarei vivo ainda. Deus já me fez viver por 21 anos. Não somente eu, mas muitas pessoas Ele está salvando. E assim vocês vão viver de uma vida feliz. E eu espero que todas as pessoas que vocês se encontrem possam ser felizes também. Vamos orar? Senhor meu Pai, nós te agradecemos. O Senhor abençoa essa segunda semana do acampamento mundial. E enquanto nós nos encontrarmos com o coração de Deus, encontrando o coração que Deus quer nos dar, o Senhor faz com que possamos nos regozijar sempre. Que o Senhor abençoe todos os estudantes que estão participando desse acampamento mundial. E que pelo Senhor Deus eles possam viver uma vida feliz. Que todas as pessoas que se encontrarem com os estudantes, que o Senhor possa abençoá-los. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.